Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar de pés, iniciar nosso culto de Escola Bíblica Dominical, culto da família, com a Escola Bíblica Dominical, agradecendo a Deus por mais essa chance que temos de estarmos juntos. E se estamos aqui, porque Deus tem propósitos na nossa vida como igreja, cumprindo o que a nós foi dado, entre eles estarmos juntos, estarmos orando, clamando, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. E esse é o propósito principal da Escola Bíblica Dominical, crescermos no conhecimento do Senhor. Amém? Oremos, cada um de nós que estamos aqui, todos que estão reunidos nas igrejas das suas casas, todos nós, Igreja do Senhor. Maravilhoso Deus, graça nós te damos pela vida, pela chance que temos de estarmos mais próximos a Ti, crescendo em conhecimento, em graça, em unção, poder. Cremos que esse é o Teu propósito para a nossa vida, Senhor. Nós sabemos que Tu estás presentes aqui conosco e também presente na casa dos nossos irmãos ou aonde eles estiverem agora, talvez no carro, no local de trabalho, não sabemos, mas Tu estás com eles. Tu és Deus onipresente e Tu és Deus que pode todas as coisas. Por isso, desde já pedimos a Tua bênção, a Tua intervenção, a Tua providência sobre nossas vidas, sobre os nossos corações. Tu conheces, Senhor, cada um de nós, o que nos incomoda, o que nos preocupa, o que nos aflige. Senhor, nós queremos colocar nesta hora em Tuas mãos, para Tuas providências. Esperamos em Ti, pois Tu, Senhor, pode todas as coisas. Em nome de Jesus, já repreendemos todo mal e já, Senhor, Te pedimos que visites lares, leitos, hospitais. Senhor, faça um grande mover de Deus, nos livrando, nos curando, fazendo a obra que Tu podes. Tu és Deus, Tu podes todas as coisas. O que médicos e remédios não podem, Tu podes, Senhor. Desde já Te agradecemos, porque Tu estás operando, Tu não descansas nem dormita, mas Tu já estás fazendo grandes obras, é o que nós cremos. Por isso somos gratos a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, ministra sobre nossos corações, sobre nossas vidas. Já abrimos nosso coração e mentes para receber o que Tu tens para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Louvemos ao Senhor. Amém, a paz do Senhor, irmãos. Vamos cantar os hinos da harpa cristã, começando pelo número 10. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil
fiz por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele, Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória, dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Amém. Aleluia, Senhor. Vamos cantar o hino da harpa do número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Glória a Deus. Vamos estar em pés, irmãos, abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios, que é a base do nosso estudo durante esse trimestre. Lições maravilhosas, preciosas, necessárias para a nossa geração. Capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, através
do vaso de Deus, o apóstolo Paulo, diz assim a palavra do Senhor: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Só para completar, verso 9. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Podeis sentar. O título da nossa lição é o poder da mensagem da cruz. Na verdade, Paulo está dando continuidade ao que ele já vinha expondo desde o capítulo 1 aos irmãos em Coríntios. Eu quero até voltar para termos uma sequência lógica do que ele está dizendo ao versículo 18 do capítulo 1. Volte um capítulo anterior, deixa a sua Bíblia aberta e vamos aqui entender aqui o que ele está falando sobre o contexto do que ele está afirmando. No verso 18 ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, preste atenção nessa afirmação, essa citação de Paulo, que ele faz uma referência a Isaías 29:14. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeu como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então Paulo já traz aqui, desde o capítulo anterior, toda uma linha de afirmação
confrontando o conhecimento que vem diretamente do homem, que pode ser aprendido independente de Deus, através da percepção, através da ciência natural, em relação ao conhecimento que é revelado através do próprio Deus pelo seu Espírito. Então Paulo traz uma confrontação aqui de ação que é aplicada diretamente na pregação das coisas espirituais. Lembrando que os judeus que detinham o conhecimento de Deus ao longo das gerações do Antigo Testamento, da lei de Moisés, detinham a aliança com Deus, eles se preocupavam muito em trazer esse conhecimento, essa explicação do ponto de vista da argumentação e da sabedoria humana, né? Então, quando alguém quisesse conhecer alguma coisa de Deus entre os judeus, teria que procurar necessariamente os escribas, que eram aqueles que reproduziam as leis e as interpretavam, né? Os sacerdotes, ou mesmo os fariseus, que ensinavam nas sinagogas, estes eram aqueles que detinham o conhecimento e se orgulhavam muito para isso. Isto não era um conhecimento que estava disponível a qualquer cidadão, por incrível que pareça. Para se tornar fariseu, como Paulo mesmo era necessário que muito cedo, já na infância, alguém fosse separado para estar recebendo esse conhecimento humano, a sabedoria humana. A interpretação da lei era considerada uma sabedoria que demorava muito para ser aprendida, adquirida, e estes homens eram muito respeitados. Então, quando veio Jesus e nos enviou a pregar o Evangelho, muitos, ainda com esse pensamento e sentimento judeu, achavam que para pregar o Evangelho também precisava do mesmo conhecimento, de uma profundidade de conhecimento humano, de retórica e tantas outras coisas que aos homens parecia necessário, né? Aos judeus parecia necessário, e isto vinha causando confusão até dentro da igreja, porque dependendo do nível de conhecimento, dependendo da profundidade do conhecimento teológico de uns em detrimento a outros, alguns já estavam preferindo ouvir determinados pregadores do que outros, de dar preferências a ouvir determinados pastores, no caso aqui aos coríntios, do que outros. E aí Paulo está trazendo aqui a questão da divisão que havia em Coríntios, porque uns preferiam ouvir a Paulo, outro a Apolo, outro a Cefas, e assim havia preferência. Eu gosto mais da palavra de Pedro, eu gosto mais da palavra de Paulo, como se fossem palavras pessoais, como se fossem conhecimentos pessoais de cada um. E Paulo está dizendo: não, de forma nenhuma. O que nós temos que pregar é simplesmente o Evangelho. O Evangelho, sim, que é o poder de Deus para a salvação. As palavras humanas, elas não geram mudanças. As palavras e sabedorias humanas não geram mudança de vida. Elas não redimem o homem. Mas o que redime o homem é o poder de Deus que está no Evangelho. E que Evangelho é esse? É Cristo, e Cristo crucificado. Ou seja, dar todo o crédito à obra de Cristo na cruz, que morreu por nós, para a redenção da nossa alma, para resgate da nossa vida. Este é o Evangelho que deve ser pregado. Teoricamente, não deveria haver diferença, não é? Se viesse Paulo, Apolo, Pedro ou outro qualquer e tomasse a palavra e viesse pregar o Evangelho em tese, em teoria, deveria ser a mesma coisa, não é? Todos deveriam pregar a Cristo, a obra de Cristo, a redenção de Cristo, mas parece que não.
parece que são coisas diferentes. Nós mesmos, em nossa geração, nós valorizamos muito isso, e até por isso damos preferências a nomes e pregadores, porque nós entendemos e nós percebemos na prática que não é o evangelho puro que é pregado. Cada um prega conforme o seu conhecimento, sua experiência, suas habilidades, e uns se destacam mais que outros, e outros têm preferência mais que outros. É muito comum em nossa geração, por exemplo, nós que dirigimos igrejas, nós somos diretamente responsáveis por isso, porque no evento, num congresso, alguma coisa diferente, nós nos paramos muito tempo em reuniões, avaliações, análises, pedimos conselho, ligamos para pessoas para dizer assim: vem cá, qual é o pregador que está em nosso tempo, que está mais em voga, que está mais se destacando? Por que isso? Né? Nós estamos voltando ao tempo de 1 Coríntios, né? Nós mesmo, quando vamos a um evento, nós nos preocupamos muito com isso. Quem é o pregador que vai pregar? Quem é que está vindo de fora? Quem é que foi convidado? E a gente, mas é esse? Esse é o pregador, mas vem cá, por que é tão diferente? A mensagem não é a mesma? Na verdade, não é a mesma. Infelizmente, não é a mesma, porque se fosse a mesma, não faria diferença. Se fosse a mesma, nenhum se destacaria em relação ao outro. Por que é tão diferente? Porque muita coisa é pregada e às vezes pouco é pregado a cruz, pouco é pregado o Cristo crucificado, e se prega sobre muitas coisas, se prega muito em estratégias, muito em teologias, para você prosperar e conquistar as coisas que você tem. E um traz uma estratégia, outro traz outra, outro vem e traz uma revelação, outro diz que recebeu um mistério de Deus para revelar. E às vezes, acreditem em mim, a gente escuta uma pregação inteira e não ouve falar do nome de Cristo. Eu já fiz essa experiência várias vezes. Às vezes as pessoas inclusive baseiam a sua pregação em algum personagem do Antigo Testamento, por exemplo. Vamos falar sobre fé, vamos falar sobre Davi vencendo Golias, e a gente ouve uma pregação inteira de quase 1 hora ou mais de 1 hora, onde a pessoa fala em determinação, em atitudes, em fé, em propósitos, fala em muita coisa boas, interessantes, que animam até. Mas a gente não ouve falar uma vez em Cristo, na obra de Cristo e na cruz de Cristo. Interessante isso. E é exatamente por isso que as pessoas começam a dar preferências. Não, eu quero ouvir aquele porque aquele prega a mesma coisa. O pregador que sempre prega em Cristo, na cruz de Cristo, ele não tem muito ibope não. Ele não tem muita preferência não. Porque as pessoas já vão ver, eu já sei que ele vai falar em Cristo crucificado, e vai acontecer o que Paulo falou a Timóteo: olha Timóteo, prega a palavra, insiste, exorta, não é? Fala a verdade, insiste nisso, porque haverá dias em que eles não vão querer mais ouvir isso, pelo contrário, vão dar preferência àqueles que falarão coisas agradáveis aos seus ouvidos, em fábulas e tantas coisas, mas que são agradáveis, é isso que eles querem ouvir. Então, isto vai ocorrer, vai resultar em que vamos ver pregadores que seguem linhas específicas de pregação. Hoje nós temos pregadores especializados, tem pregadores que só pregam em família, tem pregadores que só pregam a jovens, tem pregadores que só pregam em missões. Quando fala em missões, não, tem que ser aquele pregador. Ah não, família não, aquele tem que vir. Então nós estamos departamentalizando a palavra de Deus e criando especialistas, não é? E muitos têm muitas justificativas e muito boas para fazerem isso. Mas Paulo vem dizer o seguinte: a minha mensagem é simples,
A minha mensagem não é sofisticada, a sabedoria humana para mim fica em segundo plano, não que ele não tivesse. Paulo não despreza a sabedoria humana, porque ele considera a sabedoria humana desprezível, inútil, não. É porque ele descobriu que tem algo superior, que não pode ser igualado à sabedoria humana, a estratégias humanas, e isto ele recebeu do próprio Deus. É isso que ele está dizendo aqui. A mensagem da cruz, ela não é baseada e nem pode ser adquirida por sabedoria humana, mas ela vem através da revelação de Deus, através do Espírito Santo, que decidiu, não é, colocar essa sabedoria humana, desprezar, porque ela foi insuficiente para levar o homem ao conhecimento de Deus. Porque se a sabedoria do homem tivesse sido suficiente, Cristo não precisava ter vindo, não precisava ter feito a obra, não precisava da cruz, não precisava do sacrifício, porque o homem, pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio conhecimento, poderia chegar ao conhecimento de Deus. Mas Paulo argumenta, e vocês vão perceber que ele se detém por um longo tempo nessa argumentação, e nós precisamos parar também muito nisso e meditar. Nós estamos nos tornando viciados em determinados tipos de pregação, não é? E desprezamos algumas outras, apesar de ser puramente bíblico, e nós estamos seguindo a mesma linha. Talvez por isso alguns hoje, na maioria, tenham dificuldade de pregar a palavra de Deus. E quando nós pegamos qualquer pessoa na igreja e dizemos: hoje você vai pregar a palavra, sabe o que você vai ouvir? Pois de cada 100, 99 vai responder para você: eu não sei pregar, eu não conheço. Não, que é isso? Chame outro pastor, eu não sou pregador. Não, eu não sei o que eu vou dizer. Eu não sei, sabe por quê? Porque as pessoas ouvem tantas coisas que não conhecem, né? Um pregador chega assim: eu tive uma revelação de Deus e vou revelar um mistério que eu recebi de Deus. E as pessoas estão muito preocupadas disso, em receber o que não conhece, que ficam confusas e esquecem que pregar a palavra de Deus só significa isso: pregar a Cristo e Ele crucificado, só isso. E as pessoas dizem que não sabem, que não conhecem, porque estão muito preocupadas com esses acréscimos, que são interessantes, não digo que não, mas que não é o poder de Deus para a salvação daqueles que precisam. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram dos Estados Unidos e não eram calouros na fé, não eram inexperientes. Gunnar Wingren era pastor que passou por seminários e já dirigia a igreja há algum tempo, era pastor de igreja batista nos Estados Unidos. Daniel Berg também era um estudioso desde a casa dos seus pais. Ele nasceu no lar cristão, de várias gerações de cristãos. Eles não chegaram inexperientes, chegaram aqui no Brasil e não sabiam falar nada de português, nada. E a primeira coisa que eles aprenderam foi: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Foram as primeiras coisas que eles aprenderam em português. E eles começaram a pregar aqui no Brasil, nas igrejas onde tinham tradutores, que podiam traduzir. E quando alguém convidavam eles, por exemplo, eles foram pregar no interior, não tinha tradutor, eles só pregavam isso: eu vim aqui para pregar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Ele vai voltar para buscar aqueles que o aceitarem como Salvador. E amém. Mas só isso? É só isso. O Evangelho é só isso. É isso que nós fomos convidados a aceitar, a viver e pregar. Só isso. E isso qualquer um pode fazer.
Qualquer um, uma criança pode fazer isso. É que nós fomos ensinados diferente. Nós fomos ensinados e enganados, pensando que para ser um exímio pregador, conquistar almas, nós precisamos aprender muitas coisas. Aprender o grego, aprender o hebraico, né? Aprender a fazer esboços rabiscados. Que para pregar eficientemente o Evangelho, nós precisamos ter muitos anos, ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, de preferência, fazer uma graduação, um seminário, com pós-doutorado, doutorado, pós-graduação. Nós fomos ensinados que para ser um bom pregador, nós temos que ter roupas adequadas, uma bonita gravata, um paletó adequado. Se alguém se apresentasse como eu estou hoje, era impossível algum tempo atrás alguém subir no púlpito e pregar a palavra de Deus, era considerado inadequado. Nós fomos ensinados, eu cresci assim, eu fui ensinado assim, e muitas vezes quando me convidavam para pregar, eu não consigo, não sei falar difícil, não sei falar original, não sei citar o hebraico, não sei citar o grego. E por isso mesmo, nós estamos numa geração que não abre a boca para pregar o Evangelho, porque aprenderam assim, não. Um dia eu serei como determinado pregador. Ah, se eu pudesse ser. E Paulo vem justamente para quebrar isso. Eu me lembro de uma pregação de um pastor, de um testemunho, na verdade, que nunca me saiu do coração. Pastor Exílio, né? Hoje está ministrando em Marituba. E ele falou do seu testemunho de conversão. Hoje é um grande homem usado por Deus. E ele testemunhou como ele aceitou Jesus. E ele disse que a verdade, apesar de ser de uma família cristã, ele vivia afastado da igreja, adolescente, interessado em estar pelas ruas. E um dia, andando na rua com seus amigos, encontrou alguém, um senhor, que apontou para ele e disse: Jesus te ama, e foi embora. Jesus te ama. E aquilo começou a ficar no coração dele, não saiu da cabeça. Jesus te ama, Jesus te ama, e Jesus te ama. E ele ia para casa e Jesus te ama. Ele deitava para dormir e ficava: Jesus te ama, Jesus. E ele não conseguia mais ter paz. E ele não aguentou mais. E ficava: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E um dia ele não aguentou, disse: eu vou para a igreja. E antes mesmo do convite ele disse: pastor, eu quero aceitar Jesus, que eu não aguento mais. E no momento que ele dobrou o joelho e orou, ele sentiu a paz no coração e nunca mais abandonou o seu caminho de fé. O que aconteceu com ele, que Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus, não é a sabedoria de alguém, não é a astúcia de alguém, não é a estratégia de alguém. Mas nós estamos esquecendo o principal do Evangelho, que o Evangelho é algo sobrenatural de Deus trabalhando, que não depende das nossas estratégias, das nossas modelagens, que nós não precisamos embalar com algo atraente. Estamos muito preocupados de que forma vamos embalar a mensagem, de que modos nós vamos dar o acabamento, de que forma nós vamos. Estamos muito preocupados com isso e esquecendo de abrir a boca e dizer: meu irmão, pregue apenas isso. Jesus te ama, Jesus morreu por ti, Jesus quer transformar a tua vida. Se você crer, será salvo. Este é o Evangelho que devemos pregar. E por quê? Nós estamos muito preocupados com isso. Na igreja começou a aparecer aqueles que não, hoje é o apóstolo Paulo que vai pregar. Não, amanhã é Apolo que vai pregar. Eu prefiro as estratégias de Apolo. Não, é Cefas, vem
Cefas está vindo visitar, então vamos fazer um congresso, não vamos perder a oportunidade, porque é Cefas que vem pregar, e assim nós continuamos hoje. E eu digo mais, se fizermos um congresso, uma festa, o contexto dizer, não vem alguém de fora, vem um pregador daqui de Belém, um pastor ali que vai pregar, é capaz de metade da igreja não ir para o congresso. Mas dizer que vem fulano de tal, não vai dar espaço, porque uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas, e não estão muito preocupados com a verdadeira singeleza do Evangelho. Note que era um problema já da igreja primitiva, né? Era um problema já da igreja. Muitos dizem assim, eu queria ser como a igreja primitiva, não tinha problemas. É porque você não lê o Atos dos Apóstolos, não lê 1 Coríntios, não lê a Epístola de Pedro. Ali já começaram a surgir essas preferências. Então Paulo, ele se deteve muito tempo nisso, explicar que a sabedoria do homem, a sabedoria deste século, não conseguiram cumprir o principal, que é levar o homem a Deus, é o conhecimento de Deus, e que nós temos que esquecer um pouquinho essas estratégias humanas, essas sabedorias humanas, talvez fechar. As pessoas estão muito preocupadas, né, com mais. Você sabe quais são as Bíblias que vendem mais hoje em dia? São as Bíblias de estudo. E sabe que as pessoas às vezes leem mais o comentário do que o que está lá em cima. Eu estou dizendo com experiência própria, eu já caí nessa armadilha. Tinha vezes que eu abria a Bíblia do pregador, estava mais preocupado com o esboço proposto, com o comentário do comentarista, do que em ler sequer o texto em cima. Eu digo, que é isso? E o conteúdo de algumas Bíblias são muito maiores no comentário no que conteúdo. E os estudos bíblicos, presta atenção, você vê verdadeiras enciclopédias, compêndios, aonde nem o texto original está simplesmente o comentário. E a pessoa diz, olha, conforme está escrito lá, você tem que fechar o comentário, abrir a Bíblia para saber o que está lá. Nós estamos vivendo uma geração meio distorcida, estamos esquecendo o principal, que é o Espírito de Deus, que vai nos ensinar todas as coisas. Claro que homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, vai nos ajudar a crescer, mas nós precisamos de uma base que não podemos abrir mão. E deixa eu dizer uma coisa aqui, guarde só para vocês, não espalhem muito não. Eu já ouvi comentários bíblicos, eu fiquei escandalizado, em comentários publicados por editoras da nossa igreja, chamada Pentecostais, em que alguns comentaristas negam o dom do Espírito Santo. Por que isso? Porque muitos estão preocupados apenas no comentário e não estão lendo a fonte. A Bíblia mesmo ensina, Jesus mesmo nos ensina e elogiam aqueles que ao ouvirem pregações, ensinos e escritos iam confrontar com as escrituras para ver se aquilo que estava sendo pregado, dito, estava batendo com um fundamento que este ninguém pode mexer, ninguém pode alterar, que é a própria palavra de Deus. Como você saberá se o que eu estou pregando aqui está fundamentado, se é a base da palavra, se você não ler a palavra? Tem muitos que estão crentes, mas é na pregação de muitos, e não verdadeiramente na palavra. Não, eu sou assim, porque o pregador fulano de tal pregou, que o crente deve andar desse jeito. Não, eu ando desse jeito porque eu vi uma pregação do pastor. Não, não é assim. Você tem que ser, porque está escrito na palavra. Tem muita gente que está comendo comida processada, já
triturada, processada, temperada, cozinhada, e vai comer aquela comida pronta, porque tem preguiça de ir na fonte. É como aqueles índios, né? Eu li em algum lugar que os índios mais idosos, com o tempo, quando perdem os dentes, não conseguem mais comer. O que é que acontece lá nessas culturas? Os índios mais novos pegam a comida, mastigam, e depois que já está aquela massa já processada, tira da boca e coloca na mão deles para eles só comerem, né? Não sei se vocês já leram, mas existem isso. Para vocês parece ser uma coisa terrível, mas muitos crentes estão vivendo assim. Estão comendo o alimento que está saindo, tirado da boca de outro, já processou. Nós temos que ter muito cuidado nisso, irmãos, muito cuidado. Eu, por exemplo, vocês sabem disso, eu instruo muitos irmãos a terem muito cuidado com os testemunhos que vocês ouvem. Porque muitos, em vez de pregarem a palavra, estão pregando as suas experiências pessoais. Eu não tenho nenhum problema nisso, eu acho que o testemunho até edifica, é necessário, mas quando a pessoa entra naquela linha dizendo assim: ei, o que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua, aí para mim já caiu tudo por terra, porque eu já estou trazendo como regra o que é exceção. Deus vai fazer na tua vida conforme o propósito que Ele tem na tua vida. Deus não fez na vida de Davi como Ele fez na vida de Saul. Deus não fez na vida de Salomão como fez na vida de Davi. Deus não fez na vida de Jacó como fez na vida de Abraão. O testemunho serve para nós conhecermos Deus, mas não quer dizer que Deus vai fazer do mesmo jeito, porque o propósito de Deus são pessoais na vida de cada um. Preste atenção nisso. Dê seu testemunho, glorifique a Deus, mostre o que Deus fez, mas não diga assim: Deus vai fazer a mesma coisa. Não sei, nem mesmo Davi viveu as mesmas experiências. No momento Davi mata o gigante, mata Golias, foi glória, aleluias. Mas se você avançar alguns capítulos na Bíblia, você vai encontrar Davi quase morrendo pela mão de outro gigante, que ele não conseguiu matar, e foi necessário que viessem ajudantes para matar o gigante. O que aconteceu no passado não aconteceu do mesmo jeito. O que ele matou, quase que ele era morto, não fosse a intervenção de terceiros. Deus não faz da mesma maneira. A única regra que não muda é o que está aqui, ó, na palavra de Deus. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Cuidado com os testemunhos, muito cuidado com testemunhos. Deus vai curar um da doença, outro vai ter que passar pela mão dos médicos, vai ter que passar por uma cirurgia. Deus mudou, Deus ama mais um do que o outro. Não, propósitos de Deus são diferentes. A outro Ele livra, a outro Ele permite que morre. Por quê? Ele mudou, Ele ama diferente? Não, Ele tem a sua hora e o seu propósito na vida de cada um, e o testemunho tem que refletir isso. É muito perigoso. Existem crentes muito frustrados na Bíblia, porque tem aprendido diferente. Tem aprendido o quê? Exatamente isso. O que Deus fez na vida de um vai fazer, e ele está frustrado. Senhor, por que tu fizeste isso na vida dele e não fizeste na minha? Por que ele tem tanto e eu não tenho? É como Asaf no Salmo 73, está lá vivendo uma crise espiritual, porque os ímpios prosperam e ele que é fiel está passando necessidade. Por que acontece isso? Porque muitos estão pregando não a Bíblia, estão pregando estratégias, sabedorias humanas. Estão pregando o que acham que deve pregar, não o verdadeiro evangelho. Estão pregando, por exemplo, que Deus vai dar vitória em todo o tempo, e a vitória é a pessoa não adoecer, não morrer por doença, não passar necessidade. Paulo diz: eu sei
de tudo e passar por todo tipo de experiência. Está lá em Filipenses. Eu sei passar fome, eu sei ter fartura, eu sei ser perseguido, eu sei estar em paz, eu sei de tudo e de todas as coisas, tudo posso naquele que me... Então Paulo passou fome, passou necessidade, passou tribulação, mas nós pregamos diferente. Não. Eu acho que se muitos hoje testemunhassem o que foi feito na vida de Estevão, iam abandonar a fé e sair escandalizados da igreja. Como é que alguém servindo a Deus, pregando a palavra de Deus, pode ser morto de forma tão humilhante? Ninguém prega isso. Ninguém gosta de pregar muito de Paulo sendo decapitado, Estevão sendo apedrejado, Pedro crucificado. Não, isso aí vai entristecer os irmãos. Eles querem uma palavra, já me disseram isso, irmãos, preguem palavra que anime os irmãos lá, preguem palavra que sabe, os irmãos já chegam com tanto problema, eles querem ouvir que Deus vai resolver o problema deles, não querem ouvir, irmão, não pregue essas coisas, a sua igreja vai ficar vazia. Já me disseram isso. Não pregue muito sofrimento, não. Nós temos que editar uma Bíblia tirando um monte de coisa daqui. Aquela parte, contentai-vos com o que você tem, isso aqui, muita gente já arriscou da sua Bíblia há muito tempo. Se você tem o que comer, o que vestir, dê glória a Deus, dê-se por satisfeito. Muita gente já arriscou isso há muito tempo da sua Bíblia. Prega isso não, prega isso não. Então vamos lá. Paulo diz: eu, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não que Paulo não tivesse sabedoria. Paulo era muito culto, ele foi ensinado desde a sua infância aos pés de Gamaliel, um dos homens mais sábios da sua geração. Paulo conhecia profundamente de filosofia, teologia, conhecia profundamente, mas ele decidiu. Olha o que ele diz no verso 2: porque eu decidi, foi uma decisão dele, uma atitude dele, nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Pelo contrário, eu fui entre vós em fraqueza, temor e grande tremor. Ele conta em outras epístolas que ele chegou doente em Coríntios. Imagine alguém pregando a palavra de Deus doente. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de poder e do Espírito. Sabe para que ele disse isso? Sabe por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Foi isso que eu falei. Muita gente tem a sua fé baseada no que o outro prega, na revelação de um, na declaração de outro. Na hora que falta o pregador, acabou a fé. Tem muitos ministérios que são baseados no nome de um homem. Eu acho até interessante que eles colocam o próprio nome no ministério dele. Ministério fulano de tal. Ministério fulano de tal. É assim que é. Podem ver. Está cheio da internet sobre isso. Não é o ministério de Cristo. Não é o evangelho de Cristo. É o ministério do fulano de tal. E na hora que a pessoa morre, morre o ministério. Na hora que a pessoa peca, acaba o ministério. Vejam entre nós na nossa geração. Muito recentemente, talvez nem tanto, né? Me lembro muito bem, está no frescor da minha memória, um grande ministério mundial nos Estados Unidos. Não vou falar o nome, mas é só pesquisar. Gigantesco, grande. Aí o pastor caiu, adulterou com a secretária, acabou o ministério. Depois se arrependeu, cessou, tentou se erguer,
mas não conseguiu mais voltar ao que era antes, porque as pessoas, eles tinham a fé voltada na vida dele, no exemplo dele, não no exemplo de Cristo, não na pregação de Cristo, era nele. Na hora que ele caiu, ele não presta mais, não serve mais. Por quê? Porque ele baseou o nome, era ministério, era o nome dele. Ministério, meu nome. Ora, se eu cair, de que me adianta isso? Paulo disse: vocês não podem dizer que eu fui com vocês trazendo sabedorias, revelações, revelando mistérios que o Senhor me deu, minha experiência. Porque eu fui para vocês e preguei poder de Deus, Cristo crucificado, a manifestação do Espírito Santo, para que a vossa fé fosse baseada nisto que vale a pena. Baseie a sua fé nisso, meu irmão. Poder de Deus, na ação do Espírito Santo, em Cristo ali na cruz do Calvário. É nisso que tem que ser baseado a nossa fé, a nossa vida e a nossa pregação. Eu já ouvi gente pregando, já ouvi gente pegar o microfone e disse assim: olha, ontem eu estava ouvindo o pastor tal, pregando pela internet, e ele pregou isso, ele pregou aquilo, e eu disse: ele está pregando o pastor, não está pregando Cristo. São os males da nossa geração. Por isso a carta aos Coríntios, ela é tão necessária e tão atual, porque precisamos mudar isso. Venha à igreja de Cristo, não à igreja de um pastor. Eu já disse aquilo que alguém me falou, né? Pastor, não vou na sua igreja é assim, tal, assado. Digo, é verdade. Se a igreja for minha, talvez tenha todos esses males, mas vá na igreja de Cristo. No dia que você for na igreja de Cristo, para louvar a Cristo, para ouvir a Cristo, para estar na presença de Cristo, você não vai querer sair mais de lá. Aonde está baseada a tua fé? Você vai saber isso pelas tuas atitudes. Na hora que você for para o culto, e subir o irmãozinho para pregar, aquele irmão ali simples, né? Pode estar pronto que, se for de Deus, vai ser bênção para a tua vida. Quantas vezes eu já tive essa experiência, né? De menosprezar o pregador. Hoje, aquele irmão. E eu fui surpreendido por Deus. Surpreendido por Deus. É Deus, se é Deus que está usando, o vaso é secundário, meu irmão. Até jumento o Senhor usa, não é? É ou não é? É. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Os poderosos da época eram os romanos. Em Jerusalém eram os sinédrios, os poderosos, os sábios, que conheciam muita coisa, mas estavam escandalizados com a pregação em Jesus. Os romanos estavam ouvindo que aqueles a quem eles mataram crucificado eram o verdadeiro Deus. Isso era loucura. Os judeus estavam ouvindo que aqueles que eles acusaram e foram responsáveis em levar na cruz era o verdadeiro Filho de Deus, que veio para salvar. Loucura. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido não teriam crucificado o Senhor. E Paulo então faz uma referência aqui a Isaías 64:4. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitos usam essa palavra para falar de escatologia, para falar dos tempos que virão do céu, coisas que não conhecemos. Não, Paulo está falando é do evangelho revelado a nós hoje. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus.
Porque o espírito dos homens conhece as coisas dos homens, mas o Espírito de Deus, as coisas de Deus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos por Deus o que nos foi dado gratuitamente. O que nós conhecemos é o que vem de Deus, não é o que vem dos homens, irmãos. Nós precisamos entender quando alguém abre a boca, se está falando as coisas de Deus, ou se está falando as coisas de homens. Como saberemos isso? O Espírito Santo vai nos revelar, Ele vai nos ensinar. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas mandarei outro Consolador. Ele vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho dito, e vos ensinará todas as coisas. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não adianta ir ao homem natural com palavras de persuasão, com estratégias humanas, eles não vão entender, e se receberem, vão receber as estratégias humanas. Tem uma geração de pessoas sentadas em nossos bancos, que aceitaram Jesus, não foi procurando ou pela manifestação do poder de Deus, mas pela sabedoria e estratégia dos homens. Eles são crentes na sabedoria dos homens e não prevalecem, porque quando falha o que o homem diz, a fé deles acaba. Infelizmente, muitas igrejas estão preocupadas com eventos específicos, montando estratégias, ensinando estratégias humanas que falham. As pessoas estão vindo para resolver os seus problemas do mundo, e quando não são resolvidas, a igreja e a fé não servem para nada, porque foram ensinados e foram enganados com ilusões. Aceita Jesus, que a tua empresa que está falindo vai prosperar. Aceita Jesus, que a tua família vai ser restaurada, a tua mulher vai voltar para ti, teus filhos vão aceitar Jesus. Quem disse? Pelo contrário, Jesus disse assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por minha causa a sogra se levantará contra a nora, pai contra filho, por minha causa. Ninguém prega isso, não. Isso aqui, pastor, isso aqui, não pregue isso, que vai escandalizar. As pessoas querem aqui para ter seus problemas perdoados. Aceite Jesus, que Ele vai curar todas as tuas enfermidades. Mas pastor, Deus cura, eu sei, mas Ele não tem obrigação de curar ninguém. A promessa dele não é curar todo mundo, e todo mundo viver mais de 100 anos. Ele nunca prometeu isso. Ele prometeu o céu. Então eu não posso pregar isso? Pode, mas não é isso. Isso é um resultado e um desdobramento do propósito de Deus na vida de cada um, que é individual. Deus vai curar um de câncer e o outro não. A uns Deus vai fazer viver mais de 100 anos, a outros não. Mas uma coisa eu sei: pregue a cruz de Cristo, pregue o evangelho da salvação, que isto não vai mudar nunca, e Deus vai cumprir. Seja Estevão morrendo cedo, seja João morrendo no final do seu ministério, depois de cumprir, a cruz de Cristo é a mesma, a mensagem não falha, a salvação virá em todo aquele que ele crê. Pregue a cruz de Cristo através da manifestação do poder do sobrenatural de Deus. Isso não falha. Eu estou falando a pessoas experimentadas, sabe que eu estou ouvindo. Todo dia eu prego na cura e ministro a cura aos irmãos em nome de Jesus. Mas não me escandalizo e não me desvio se Jesus não curar. E se Jesus levar por uma doença ou outra, eu dou glória a Deus, principalmente quando eu dou testemunho da fé e testemunho da vida de alguém.
esta é a minha vida. Mas alguns não. Alguns se envergonham e é capaz de se desviarem porque o viram diferente. Eu estou falando de coisas espirituais aqui. Paulo diz exatamente isso: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado, porque o homem espiritual, ele discerne das coisas espirituais. Amém, queridos irmãos? Vamos encerrar por aqui, o nosso tempo já acabou. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, na próxima lição, sobre a função dos ministros. Os ministros são dispenseiros do Senhor. Vamos agradecer a Deus e vamos guardar um pouquinho para depois, né? Tem muita coisa a ser dita, mas eu creio que você entendeu. Pregue Cristo crucificado. Não te preocupa muito com formas, com a retórica, em aprender palavras novas. Não te preocupa com isso. Apenas estenda a tua mão, prega Cristo crucificado. Que o poder de Deus se manifeste através da tua vida, que as vidas vejam a manifestação de Deus sobre a tua vida. Isto é que vai impactar, porque palavras de sabedoria eles podem ouvir em qualquer lugar, em qualquer auditório, mas a manifestação do poder de Deus, só aqueles que têm o Espírito de Deus na sua vida. Vamos ofertar ao Senhor, louvar ao Senhor e agradecer a Deus por estarmos sendo impactados pela sua palavra, termos nossos conceitos e preconceitos revistos, jogados por terra, porque Deus tem pressa, Deus quer te usar, Deus quer que você seja um instrumento de Deus para a salvação de vidas. Vamos ofertar ao Senhor, separe a sua oferta, os dízimos, nós vamos louvar ao Senhor e vamos servi-lo com a oferta que o Senhor colocar em nosso coração, um propósito de Deus. Querido Deus, recebe o nosso melhor, é para a tua obra, Senhor. Continua provendo sobre nossas vidas. Nós queremos cada vez dar mais e melhor, para que a tua obra seja feita e o teu nome glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus, consagramos a ti nossas vidas e estas ofertas, em nome de Jesus. Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és o Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim contemplar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra
Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim contemplar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Vamos estar em pés, nós que estamos aqui. Vamos agradecer ao Senhor por estarmos juntos. Você que está na sua casa também, vamos agradecer, estamos juntos. A irmã Kedma Martins oferece contenção de graças pela BF, nós também, todos nós. Foi uma semana de bênção, Deus nos surpreendeu com a IBF, né? Online, muitos testemunhos, recebemos muita imagem, nos alegramos muito com o que Deus fez. Satanás pensava, não, esse ano as crianças serão esquecidas por causa da quarentena, e Deus fez mais e melhor do que pensamos ou imaginamos. Glória a Deus por isso. A irmã Clara agradece a Deus pelas orações, pela sua irmã. Vamos continuar orando, está no hospital, carece de nossas orações. Clara pede oração por sua saúde. Amanhã ela irá passar por um procedimento cirúrgico, é o que está programado. Se Deus quiser, não vai. Deus é poderoso para operar agora mesmo, mas vamos orar para que Deus cumpra a sua vontade. E vamos agradecer pela vida da Lucila, né, que está aqui, fez aniversário essa semana, né? Mais um aninho, 24 anos de crente. A Sara Valentina, né? A Sarinha também completou 2 anos de vida, um ano hoje, glória a Deus, já está na IBF já participando. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por estarmos juntos. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus, eu sinto Deus, Ele está aproveitando essa hora, preparou essa hora, o lugar para ajustar muitas coisas, para moldar a igreja, para nos ensinar muitas lições que havíamos esquecido há muito tempo. Deus está colocando as coisas nos lugares, porque Ele tem pressa. O Espírito diz, eu tenho pressa. Deus está com pressa de cumprir o seu propósito, nos usar, porque o tempo já está acabando. Jesus, as gerações estão aí, morrendo aos nossos olhos. Precisamos fazer alguma coisa. Deus está impactando as nossas vidas, a igreja. Não seremos mais o mesmo. Não é só o mundo que não será mais o mesmo. A igreja do Senhor não será mais a mesma depois de tudo isso que estamos passando. Vamos orar, agradecer ao Senhor por estarmos juntos no só propósito, né? Outro microfone não está, né? Então eu vou orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Obrigado por termos ouvido tudo que ouvimos. Queremos a manifestação do Teu poder e queremos ser usados como instrumentos da Tua glória, Senhor, para que este mundo conheça a verdadeira luz, experimente o sabor do puro sal que não vem de nós, esse sabor nem essa luz, mas vem do Senhor, e que possam ser impactados e mudados e ter a sua fé fundamentado não em obras e sabedoria ou palavras humanas, mas na manifestação do Teu poder e da Tua glória e no conhecimento que vem dos céus. Que coisa
preciosa. Continua nos usando, falando. Visita agora, Senhor, os corações, visita as vidas, visita os lares, visita os hospitais, os leitos. Faz uma grande manifestação do teu poder e da tua glória, que as pessoas entendam que não somos nós, que não é a tua igreja, mas é tu, Senhor, o teu poder e a tua glória que está sendo manifesta, e que o teu nome seja glorificado, e que a glória seja para ti, somente a ti, não mais ninguém, somente a ti, Senhor. Opera poderosamente em nossas vidas, nos dá dias de bênção, dias de paz, Senhor. Nós repreendemos todo mal no teu nome, toda praga, toda maldição, toda corrente, Senhor. Proclamamos e manifestamos cura de Deus. Opera conforme a fé, conforme o propósito de cada um, Senhor, em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nossas vidas, nossas famílias e a igreja do Senhor em toda a terra. Quantos creem, digam amém. A paz do Senhor Jesus seja contigo, com a tua casa, com a tua família. Amém.